Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante e necessário, principalmente para nós mulheres, né? Nós estamos no mês de agosto, o Agosto Lilás, e nós vamos falar sobre o combate, mais uma vez, o combate à violência contra as mulheres. Infelizmente, é uma recorrência e vem crescendo muito, não só em Anápolis, mas em todo o país. E ninguém melhor para poder falar com a gente, para bater um papo, para explicar como é que está a situação, o trabalho não só de repreensão, né, do agressor, mas também de prevenção que é feito através da Delegacia da Mulher aqui da cidade de Anápolis. Eu tenho a grata satisfação de receber a delegada, né, da Mulher em Anápolis, doutora Isabela Joy. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. Eu que agradeço. Doutora, é um tema delicado para nós mulheres, mas é uma situação que infelizmente vem crescendo. A gente estava conversando antes de entrar no ar, ao longo de quase uma década que a senhora está à frente da pasta, só vem crescendo os números de violência contra nós, doutora? Sim, infelizmente, os números hoje são exponenciais. Nós estamos tendo, assim, a gente tem visto que cada vez tem crescido mais. E até uma pergunta que fica, se está acontecendo mais violência doméstica ou o que está acontecendo. Eu, assim, pela minha experiência, pelo tempo que eu estou à frente da Delegacia da Mulher, eu tenho visto que não que está acontecendo mais violência doméstica, mas que as mulheres estão tendo mais coragem hoje de denunciar. Que hoje é amplamente divulgado, né? Quais são os meios que essa mulher pode procurar para denunciar violência doméstica. Elas sabem que elas têm o direito à medida protetiva, têm outros direitos para que esse agressor não continue. Então, eu creio que hoje essas mulheres estão mais encorajadas para denunciar a violência doméstica. Assim como a gente está abordando agora violência, né? A gente já pensa naquela violência que a gente pode visualizar. Sim. É a primeira que a gente pensa, não é, doutora? Que é a física. Essas são, assim, as que já chegam na delegacia depois de muita violência psicológica, vamos dizer assim? O que acontece? Infelizmente, o que acontece geralmente é quando já foi para agressão física. Esse estágio, porque a gente né? sabe que não começa assim. Começa com xingamento, com uma humilhação, com uma contenção. Às vezes o agressor não deixa a mulher usar o celular, não deixa a mulher sair, não deixa a mulher trabalhar. Aí tem a violência psicológica e tudo, até chegar na agressão física. Então, a mulher, às vezes, ela vai entender que ela tá sofrendo uma violência doméstica só quando ela é agredida, porque ela acha que aqueles xingamentos, aquelas ameaças, aquelas briguinhas ali, era uma coisa que ia passar, que não era relevante, até ela, infelizmente, chegar a ser agredida e ir até a delegacia. Mas hoje a gente tem visto que com a ampla divulgação da violência doméstica, quais são as formas de violência doméstica, as mulheres têm procurado, mesmo no começo, quando acontece aquele término que o autor não aceita e tem uma perseguição, uma ameaça, xingamentos. Então a mulher já vai até a delegacia para registrar a ocorrência e pedir uma medida protetiva. Às vezes ela fala assim, não, ele só bebeu um pouquinho, ele perdeu a cabeça. A mulher tenta justificar aquilo que ela tá enxergando que não é normal, Infelizmente, né? assim, a maioria dos casos, realmente, a mulher... eu converso com muitas mulheres e elas falam assim, não, é porque ele faz isso só quando ele bebe, doutora. Aí eu pergunto, e quando ele bebe? Ela, quase todo dia. Misericórdia. Aí eu vou tentar explicar para ela a situação, mas é muito difícil. Quando a mulher ela tá dentro da violência doméstica, dentro daquela relação abusiva, ela não enxerga que aquilo ali é abusivo. Às vezes ela acha que é um cuidado, que o autor fala para ela, não, você não vai sair com essa roupa.
Não, é um cuidado, porque ele tem ciúmes, porque ele gosta de mim. Não, o seu celular, me dá a senha do seu celular, que eu tenho que ter acesso com quem você conversa, com quem você tem. E ela acha que aquilo ali é um cuidado, não é uma forma de manipulação, de violência psicológica. E até ela entender, às vezes, infelizmente, quando acontece uma agressão, quando acontece algo mais grave. Porque para chegar na delegacia, já chegou nesse estágio de violência extrema, né? de violência física, né, doutora? Não chega ainda na violência psicológica, não, né? Chega muito também na violência psicológica, chega muito. Tem mulheres que hoje, assim, eu acho que é tão importante isso daqui, como todas as formas de divulgar a violência doméstica, para a mulher entender o que ela está passando. Então, chega muita violência psicológica, perseguição, ameaça, injúria, chega muito, né? Mas, infelizmente, a gente vê que as mulheres esperam acontecer o pior, que é a agressão física, ou até chegar numa tentativa de feminicídio, né, para ir até a delegacia. Hoje a delegacia ela funciona em horário comercial, né, doutora? Sim, das 8 às 18 horas e aí depois das 18 horas é na central de flagrantes, mas o atendimento é da mesma forma. E aí, infelizmente, aos finais de semana, porque a agressão está dentro de casa, né? Sim. Às vezes a gente pensa, a agressão vai estar fora. Não, o problema está dentro de casa. E aos finais de semana que ela está direto ali com o agressor, às vezes na utilização de alguma droga, até mesmo da bebida alcoólica, aí que o processo aumenta, né? Nos finais de semana é o que a gente mais recebe flagrantes, né? Porque elas acionam a polícia militar, então aí acaba sendo preso em flagrante e geralmente está envolvido bebida, uso de entorpecentes, na maioria dos casos, sim. Como é que é o processo? A vítima chama a polícia militar. Hoje nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que é um grande parceiro, né, nesse combate, né, doutora? Uhum. E aí depois o procedimento passa para a Polícia Civil. Conta um pouquinho pra gente como é que se passa tudo isso. Quando acontece o flagrante, é feito na central de flagrantes, né, um procedimento, e aí vem pra gente. Aí a gente vai ouvir a vítima novamente, se tiver testemunha, se tiver alguma prova material, como um vídeo, imagens, mensagens, a gente vai analisar isso tudo, né, para enviar o inquérito o mais completo possível para o judiciário, para esse autor continuar preso, né, porque hoje, infelizmente, a gente vê muito, né, e assim, não tem como explicar o que acontece, mas o autor é preso hoje, amanhã ele é solto na audiência de custódia. Aí, então, fica meio que, tipo... Jogando gelo, né? E as pessoas ficam assim, não adianta nada, não adianta. A polícia faz o serviço e aí o judiciário vai lá e solta. Acontece, assim, mas a gente também não pode culpar o judiciário, porque hoje as nossas leis são bem defasadas, né? Então, é algo que a gente fica, assim, sem saber o que fazer. Nesse mês, a gente tem, né, agora, vamos dizer, não é nem positivo, né, mas uma comemoração, vamos dizer assim, da Lei Maria da Penha. A senhora acredita que é uma lei que, de fato, tem atuação importante, dá garantia, realmente, da proteção da mulher, doutora? Sim, a Lei Maria da Penha, hoje, ela é a 7ª lei que protege mulheres no mundo de melhor qualidade, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para ajudar muito, porque até então as mulheres não tinham proteção específica para elas. E é muito importante, porque assim, por mais que as pessoas falem, a medida protetiva não vale de nada. Não, a medida protetiva adianta muito, muito mesmo. Se o autor descumprir, ele vai ser preso em flagrante. Então, hoje nós temos vários meios para proteger essa mulher, né? Só que a gente precisa do apoio dessa mulher também, para quando acontece um descumprimento de medida protetiva, ela nos avisar, para a gente verificar, para a gente prender esse autor por ele estar descumprindo essa medida protetiva. Até nós tivemos a notícia essa semana que o marido da própria, que leva o nome da Maria da Penha, descumpriu uma medida protetiva. Sim. E em uma entrevista também incitando que gostaria de efetivar o feminicídio, né, da Maria da Penha, acabou sendo preso. Umas contradições e um excesso de violência que a gente fica assim, sem saber o que comentar, né, doutora? Sim, a gente não entende, assim,
Por que esse ódio, né? Por que termina o relacionamento, não quer aceitar o término do relacionamento? Eu, assim, eu até brinco, que também acontece de muitos autores na DEAN, desesperado, sem saber o que fazer. Tipo, a mulher pediu uma medida protetiva. Eu falo, ó, meu filho, acabou o relacionamento. Vai viver sua vida. Não chega perto dela, não tem contato com ela. Ah, eu tenho filhos com ela. Então arruma alguém para intermediar essa relação entre vocês. Com ela, você não tem mais nenhum contato. Porque, infelizmente, tem autor que não aceita. E aí ele começa a perseguir, começa a descumprir a medida, e a mulher fica naquela coisa assim, de não saber o que fazer, né? Até, infelizmente, igual a gente tá vendo tantas tentativas de feminicídio nem tanto aqui em Anápolis não tem muitos feminicídios, graças a Deus, mas a gente tem um pouco de tentativa de feminicídio. A senhora falando sobre a questão familiar das crianças, né? Eu estive lá na delegacia e até como eu comentei com a senhora, né, fora do ar, achei bonitinho os desenhos das crianças, mas ao mesmo tempo uma situação tão triste, né? Porque aí demonstra que as mães acabam levando as crianças junto com elas na hora que vai fazer a ocorrência, e assim, não né? só quando a ocorrência, que acontece muito, as crianças vivenciam isso. Elas vivenciam, do cotidiano delas. A violência. É ver o pai batendo na mãe, é ver o pai xingando, ameaçando, o pai bêbado, drogado. Essas crianças veem isso. Elas crescem nesse meio. Então, assim, é triste a gente já ver essas crianças na delegacia, porque não é um local que a gente acha que uma criança deveria estar. Mas a mãe não tem com quem deixar. Ela não tem muitas mães que não tem, às vezes não tem nem para onde ir mais, né? Então, elas têm que levar a criança para a delegacia e a criança tá naquele meio. E às vezes a criança também sofre abusos. Então, assim, é algo tão complexo, né? Que infelizmente, a gente não consegue nem entender por que acontece dessa forma. Olha, para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos recebendo a delegada da mulher em Anápolis, doutora Isabela Joy, falando sobre a violência, né, contra nós mulheres nesse mês alusivo, nesse combate, mais uma vez, um agosto lilás. Doutora, o que alguém que está nos assistindo nesse momento pode, né? Porque às vezes está vivenciando, é um vizinho, né, que está vendo a situação, ouvindo gritos, ouvindo alguma situação, porque acaba, né, de uma forma ou de outra, acaba entendendo que algo errado, né, não está certo, né, como se diz, né, doutora? O que essa pessoa pode fazer para poder ajudar? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas às vezes tem receio. Não tem? Uhum. Hoje o que eu sempre indico é o Disque 180, que ele é um canal nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E você pode fazer uma denúncia anônima. Então, ela chega pra gente como uma denúncia anônima, vai colocar, ó, tipo, no endereço tal, fulana grita, eu já ouvi parecendo que ela está sendo agredida. Então, a gente é obrigado a ir até esse local, verificar o que está acontecendo e responder pro sistema nacional, né? Então, assim, é uma obrigação nossa. Então, o Disque 180 é muito eficaz. A gente já resolveu muitos casos pelo Disque 180. E também, se for um caso de um flagrante, você tá ouvindo de noite, a mulher tá gritando, pedindo socorro, liga pro 190, liga pra Patrulha Maria da Penha, né? Porque a gente não trabalha à noite, mas se for de dia também pode ligar pra Delegacia da Mulher, que a gente vai lá para efetuar essa prisão em flagrante e verificar o que tá acontecendo. O importante é não ficar calado, né, doutora? Sim, é como se diz, né? Aquela em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. A gente mete até a arma, se precisa. Doutora, a gente falando sobre as testemunhas, não precisam ter provas, né? Ou até mesmo a mulher não precisa ter uma prova para poder procurar uma delegacia, não, né? Não. A palavra da mulher tem total relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, porque a gente sabe que acontece sempre na clandestinidade, dentro do lar. Então, às vezes, não tem ninguém ali para falar, não, realmente eu ouvi isso. Não precisa. A palavra da mulher tem mais relevância. Mas hoje a gente tem visto que
o uso, né, das mídias sociais, das redes sociais, do celular, a gente consegue muitas provas porque o autor manda mensagem, o autor liga, ou o autor faz vídeo, xinga, tudo. Então, hoje a gente já tem muitos elementos. Mas tem crimes que a mulher chega lá e fala, estou sendo ameaçada. A palavra dela é a que tem relevância pra gente. Ainda aquela mulher que não conseguiu se libertar daquele agressor. Às vezes por uma questão financeira, às vezes por uma questão que ela acha que é moral, que ela acha que ela vai fracassar enquanto mãe naquele ambiente familiar. Como orientar essa mulher, doutora? Como fazer com que ela preste atenção, né? Entenda que não depende dela, que na verdade ela precisa ter uma vida diferente, né? Ela não veio a esse mundo para necessariamente sofrer. Tem uma rede de proteção que pode acolher essa mulher, doutora? Sim, aqui em Anápolis nós temos uma rede de proteção à mulher muito boa e muito eficaz, né? Porque é igual eu falo, não é só ir lá na delegacia registrar uma ocorrência, pedir a medida protetiva, aí ela sai de lá e vai pra onde? O que ela vai fazer? Às vezes ela não tem nem o que comer. Tipo isso. Né? Inclusive, a gente na delegacia faz uma campanha de doação de cesta básica. Eu vi lá também. A gente sempre tem cestas básicas lá. É contínua, doutora? É contínua. Porque muitas mulheres chegam lá e falam assim, eu tenho uma garrafa PET de água dentro da geladeira. Então, a gente já dá a cesta básica para ela. Mas, né, nós temos o Centro de Referência da Mulher, que é da Prefeitura de Anápolis, que tem psicólogos, assistência social e assistência jurídica. Nós temos a Casa Abrigo também, que a mulher pode ir com seus filhos para ficar lá nessa Casa Abrigo, principalmente quando são casos extremos, para ela dar uma sumida, porque lá ela não vai ter contato com ninguém, né? Não é divulgado, não é divulgado, né? Ninguém nem sabe o endereço de onde é, até para ter o autor não chegar até ir lá. Porque senão não adianta nada, né, doutor? E hoje também a deputada Silvier, ela lançou uma Casa Coração aqui, que também é uma forma de casa-abrigo para abrigar essa mulher. Também tem psicólogos e tudo, que é muito importante. Para ter esse acolhimento para essa mãe e para os filhos, sim, né? Sim. Olha que rede importante de acompanhamento, sim. Né? E assim que ela vai na delegacia, a gente já oferece para ela a gente já faz o encaminhamento para ela ir, porque a gente sabe que elas precisam, né? Então, a gente já faz esse encaminhamento. Aqui em Anápolis, essa rede é bem eficaz. Olha que interessante. E mais importante ainda, além da rede de apoio, para incentivar que essa mulher faça a denúncia, que ela fique tranquila, porque de fato ela vai ficar tranquila, né? Pela rede. Sim. E ele não saber a localização. Sim, né? Sim. E essas casas de apoio também necessitam de ajuda? Por exemplo, pode procurar a delegacia e oferecer algo, por exemplo, igual mantimentos vocês fazem, sim. Arrecadação lá? Sim, essas casas. Para poder continuar o trabalho, né, doutora? Sim, com certeza. A gente sempre precisa de ajuda, porque é um trabalho, igual eu falo, a Delegacia da Mulher não é um trabalho só de investigação, não é só um trabalho policial, é um trabalho que a gente acaba sendo social também. Porque não adianta a gente tentar achar que é só o que está ali dentro. A mulher, a hora que ela sai ali fora, ela precisa de um apoio também. Então, a gente tem um trabalho social também lá dentro. Tem algum caso que chamou a atenção da senhora, assim, que, claro, cada caso é um caso, mas tem algum ao longo dessa quase uma década em Anápolis, à frente da delegacia, te marcou, doutora? Tem. Eu até brinco, assim, que esse caso eu sofri junto com a vítima e com a mãe dela. A vítima, ela era tetraplégica, ela pegou Covid e ela teve complicações e ela ficou acamada. E aí, quem cuidava dela era o pai, né? Cuidava dela porque a mãe trabalhava fora. E essa mãe chegou na delegacia desesperada porque essa menina estava grávida. E aí, a gente ficou numa dúvida, porque ela falou assim, olha, quem tem contato com ela é o pai e o fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta fica lá 40 minutos, 3 vezes na semana e sempre tem alguém perto.
Aí nós pegamos, eu falei pra ela assim, nossa, eu vou precisar de uma prova genética, né, pra fazer o exame de DNA. Aí a gente pegou uma prova genética do pai. No meu coração já tava que era ele. Aí, do pai. E aí, como ela foi, a gente, obviamente, ela tinha o direito a fazer o aborto e ela não tinha como continuar essa gestação, né? Foi feito o aborto e feito a colheita do material genético desse feto também. E demorou 1 mês para sair esse resultado. E nesse 1 mês, eu falei para a mãe dela, eu falei assim, olha, a senhora não pode comentar nada dentro de sua casa, porque senão ele vai fugir, ele vai sumir e não vai adiantar nada. Quando saiu o resultado, eu já pedi a prisão, porque deu que ele era o pai. O agressor, né? Aí que ele estava abusando sexualmente da filha tetraplégica. Então, aí nós efetuamos a prisão e para mim, assim, foi muito difícil, porque a gente a viu numa situação de tão vulnerabilidade, um pai que era para estar cuidando da filha, o pai vai lá e mantém relação sexual com a filha não fala, não mexe, né? Então, assim, foi muito desumano, foi algo muito, muito, muito pesado mesmo. Eu acho que esse daí vai ser pro resto da minha vida. Marcou, né, doutora? Uhum. E como quando a senhora assumiu esse cargo, a senhora pensou que teria, assim, será que eu tenho preparo? Porque todos nós somos humanos e outra também mulheres, nós somos mais sensíveis às situações, mas lida com cada situação complicada. Até comentei com a senhora, a gente poderia ter, assim, tá aqui batendo um papo, assim, olha, realmente lá na delegacia tá tranquilo, os casos de violência estão quase sendo extintos, isso é um sonho para todas nós, né, doutora? Como é lidar com tudo isso psicológico todos os dias? Assim, quando eu entrei, primeiro eu fui delegada em Abadiânia e eu vou confessar pra você que todo lugar, toda cidade do interior, qualquer lugar, o maior número de casos sempre é violência doméstica. Então, até lá eu já trabalhava com isso. Então, quando eu vim pra DEAN, eu já tinha uma noção, mas eu não tinha a noção do tamanho que era aqui em Anápolis, né, dos casos de violência doméstica. Então, isso me assustou muito. E a gente também não trabalha só com violência doméstica, a gente trabalha com crimes sexuais. Então, mesmo que não tenha violência doméstica, se tiver um estupro na rua, a importunação sexual, a gente trabalha com isso também. Então, são casos pesados, assim, é meio complicado, mas a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar que é lá da delegacia, fica na delegacia, saiu da porta da delegacia, a gente deixa, porque senão a gente fica louca. Realmente não tem como, né? E, infelizmente, parece que com o avanço da internet, com os aplicativos, as pessoas estão se divulgando muito isso, muita violência, né? Até, por exemplo, oferecer um tipo de prazer para as pessoas. A pessoa tem prazer em assistir uma violência alheia, né? Sim. Isso tem crescido também aqui em Anápolis, Sim. doutora? Aqui em Anápolis até que eu não tenho visto tanto, mas infelizmente a gente vê na internet mesmo que as pessoas parece que tem um sadismo em ver, né, situações de violência. Então, é bem triste. Mas aqui em Anápolis, até o momento, a gente não pegou nenhum caso. Doutora, eu sei que a senhora tem compromisso, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas gostaria que a senhora deixasse aqui mais uma orientação, mais um espaço de diálogo, que a delegacia está aberta, né, para poder acolher e, de fato, às vezes a mulher que está assistindo que esteja passando por uma situação, procure a delegacia, ou às vezes, como nós citamos um pouco antes, alguém que possa contribuir, ajudar essa mulher, essa família, porque às vezes ela não está sozinha, ela está com filhos também, né? Sim, não, a nossa intenção é que as mulheres se encorajem, possam ir até a delegacia da mulher para registrar a ocorrência dos fatos que estão ocorrendo, pedir a medida protetiva, ter o amparo que hoje nós podemos dar para essa mulher e assim, para as pessoas que estão, né,
que veem isso acontecendo, mas não tem coragem, às vezes, de denunciar, que use o Disque 180, que é muito importante. Se for a situação de flagrante, ligue para nós ou para a Patrulha Maria da Penha, para a Polícia Militar, para que esse autor seja preso em flagrante, porque a violência doméstica não é uma brincadeira, é algo que a gente precisa combater e é algo que acontece, infelizmente, todos os dias, todas as horas. Igual a gente tem visto que os feminicídios no Brasil têm sido cada vez mais ocorrendo 5, 6 por hora. Então, é algo que a gente não tem... É uma dimensão muito grande, né? Então, assim, a proteção dessa mulher é muito importante e que elas saibam que elas têm um lugar para ser amparadas e procurar a Delegacia da Mulher. Porque não há efetivo que aguente o crescente de violência que existe, né, no país, né, doutora? Sim. Nem que se tivesse um policial para cada mulher, infelizmente, não consegue controlar. Infelizmente. Né? É porque o Estado não consegue estar sempre presente, né? Sim. Por isso que a gente fala, se você tem a medida protetiva, tem que falar que está sendo descumprida. Tem que ligar para a polícia, porque a gente não tem como saber, a gente não tem como ficar fiscalizando uma por uma o tempo inteiro. Então, a mulher tem que ir na delegacia para falar, olha, está sendo descumprida, para que a gente possa tomar uma medida mais drástica contra esse autor. Tá certo. Doutora, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela atenção, né, para estar esclarecendo, para estar conversando com a gente sobre esse tema tão delicado, né, recorrente, nesse mês especial para o Agosto Lilás. E quem sabe, né, a gente tem aí uma diminuição dos casos de violência e que as pessoas aprendam a viver suas vidas. Não deu certo o relacionamento? Vai embora, vai viver, né, doutora? Com certeza, com certeza. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Olha, gente, eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Compartilhe esse programa, porque nada mais, além de um bate-papo com a delegada, a doutora Isabela Joy, foi mais ou menos uma orientação. Quem sabe eu consiga chegar em você, orientar você, animar você a fazer a denúncia, né, doutora? Ou mesmo você que está vendo uma amiga ou uma vizinha passando por uma situação, denuncie, faça a denúncia de forma anônima, ajude uma vida, ajude uma família, que às vezes tem crianças junto, tá bom? E os cortes, dos principais, né, bate-papos aqui, desses momentos aqui com a doutora, nós vamos repercutir lá no nosso Instagram, @Anápolis em Pauta. Obrigada pela audiência qualificada e conto com ela numa próxima edição. Até lá!